Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz. Amém. Evangelho de João, capítulo 10. A partir do versículo 10. Quem achou? Amém. Diz amém. Quem não achou porque estaria no 4, diz amém também. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas um mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus? E quem já estava sentado, continua sentado, né? Glória a Deus. Jesus aqui ele entra num contexto, a princípio, inspira uma simplicidade com um conhecimento meio que básico, mas não que esse seja o conteúdo da palavra, mas na maioria das vezes pela falta de interesse das pessoas. Isso de uma forma em geral, de se contextualizar como está escrito, porque o poeta Salomão ele diz que as palavras dos sábios são como pregos fixados, dados pelo mestre da congregação. E quando Jesus ele fala essas palavras, ele entra no conteúdo histórico de toda a história da humanidade, trazendo a biografia do início, no decorrer, os intervalos, os contratempos, os altos e baixos. Ele se contextualiza para que ele possa também interpretar e ser bem interpretado no tocante à sua pessoa, e da mesma forma que uma outra pessoa que passa desapercebido passa a ser notado e venha a haver uma diferença no decorrer de toda a história, porque em todas elas houve interferência. A partir do momento em que Deus promete em Gênesis 3,15 que levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, automaticamente palavras como essas não soam numa roda de pessoas, não fica estabelecida em um determinado principado. Ela ecoa e vá ao conhecimento de uma forma ou de outra, querendo o povo não. O povo passa a ser conhecedor não em toda a sua essência, mas talvez na sua simplicidade de interpretar. Mas o povo toma conhecimento e as pessoas começam a ficar alvoroçadas. E isso faz com que toda mulher, ao perceber que está grávida desde o princípio, então, se encha de euforia e de alegria, tendo em vista a esperança de que a sua gravidez certamente vai gerar um menino, sendo esse menino alguém pelo qual Deus prometeu que esmagaria a cabeça do diabo e renderia a humanidade com a salvação.
Isso aí causa uma perspectiva em todo o povo, desde aquele princípio até os dias do nascimento de Jesus, porque toda mulher queria se introduzir no plano, sabendo ela de que Jesus Cristo ele não entraria pela janela, ele não seria o ladrão que entra pela janela, ou seja, não respeitaria a história. Satanás ele não respeita a história. Quando Satanás ele quis implantar a sua essência no mundo, ele já começa errado, de se descaracterizando, pedindo autoridade a um animal para que pudesse transmitir a sua maliciosidade ao ser humano inocente que estava no jardim do Éden, para tirar a sua inocência e fazer dele um inimigo de Deus e aliado ao pecado. Mas claro, de que entrando dentro do conceito precioso de Deus, que Deus certamente estabeleceu dentro da biografia, dentro da lógica, Satanás não tinha, o seu tempo não era oportuno, e ele lutava contra o tempo, nadava contra a corrente. Então, como o ladrão, ele entra pela janela para que não possa esperar o tempo oportuno e que certamente a ele não seria dada a oportunidade. Então, ele entra ali, parlamenta na serpente, faz com que a serpente use a sua voz para persuadir a humanidade para que certamente saia do conceito e do propósito de Deus. E assim aconteceu. E Deus, por sua vez, faz uma promessa dizendo assim: olha, virá um, mas não agora, porque eu respeito todos os princípios. Virá um da semente da mulher, onde esse mesmo será ferido no calcanhar, mas esse o esmagará. E é claro de que durante todo o período bíblico, a promessa de Deus ela continua, ela vem vigorando. Por exemplo, caso haja um distúrbio de esperança, a gente vê que lá em Gênesis capítulo 3, 15, ele entra como a semente, em Êxodo 4, 12, 14, ele entra como cordeiro pascual. Em Levítico 18, 15, ele é o profeta. No livro de Deuteronômio, de Número, ele é a rocha ferida. Então Jesus Cristo, ele vem lá em Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, para que certamente o povo não se esqueça de que justamente do meio deles vai sair um, mas que vai respeitar todos os padrões e que vai edificar e vai render a humanidade. E isso faz com que Satanás sinta-se incomodado, porque não conhecendo ele os planos do Senhor, em todo momento ele procura interferir. Quando Caim e Abel viviam no estado de inocência, aliás, de consciência, porque o estado de inocência havia sido abolido, então Satanás coloca no coração de Caim o desejo de matar Abel, porque Abel, por ser de boa linhagem, de boa semente, poderia ser alguém que daria origem a esse plano de Deus benéfico. Então certamente Satanás coloca no coração de Caim para tirar a vida de Abel. Quando os filhos de Deus sobem ao alto e vê as filhas dos homens tomando banho, ele procura novamente, mais uma vez, fazer com que a boa semente se corrompa, faz com que os bons se misturem com os maus, para que não haja mais bondade sobre a face da terra. E Deus então se lamenta, conversando com Noé, dizendo que no seu coração há uma tristeza por ter estabelecido o homem como coroa da criação, e coloca no seu coração o desejo de começar tudo de novo, porque o projeto que até então ele havia feito no homem e na mulher também, para que desse continuidade, para que algum tempo mais tarde a sua redenção pudesse vir através da mulher, Satanás havia novamente entrado na história e havia aniquilado aquela esperança. E durante todo o tempo da história da humanidade, Satanás vem investindo para que esse propósito de Deus em relação à mulher não venha se cumprir. E certamente, irmãos, e isso não foi uma ou duas ou três vezes, durante todo o tempo da história da humanidade, Satanás vem investindo para que o Filho do Homem não venha ao mundo. E como então Jesus escreve no Evangelho de João, ele vem trazendo todo esse histórico. Ele fala: durante todo o período do tempo, o ladrão vem entrando pela janela. Ele não espera o tempo dele. Ele usa as suas armas. E as armas do inimigo
Se nós não estivermos ligados com o Senhor, até nós somos atingidos e alcançados por ela. Pedro estava até então na torre de vigia, mas pelo estado momentâneo, rápido, a Bíblia diz que Satanás entrou nele e ele pediu para que Jesus não concluísse. E você tem muita responsabilidade. Se Jesus não morre pela gente, a gente está lascado. Mas Jesus olhou para ele e falou: Satanás, eu te repreendo. Então, durante todo o tempo, o inimigo procurou investir. E Jesus diz assim: olha, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O ladrão vem simplesmente ao salteador, ele entra pela janela, mas eu não. Eu não entro pela janela. E a obra da redenção, ela tem um propósito nas nossas vidas, de se cumprir, de se concretizar. Porque Deus é aquele que promete. E sendo Deus, tendo a qualidade daquele que promete, Ele diz que Ele também cumpre com as suas promessas. O nosso histórico, ele é paralelo, ele anda em linhas retas, ele anda de acordo com a vontade de Deus. A partir do momento em que você sai da diretriz, você sai do foco. Nós temos, irmãos, um objetivo. E qual é o nosso objetivo? Entrar no céu, acertar o alvo, não sair do propósito. Mas nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas fragilidades. E o interessante é achar que fulano ou beltrano, é achar que eu ou você somos melhor pela nossa forma de pensar ou de raciocinar, ou de ter um conhecimento um pouco avantajado, quando na grande realidade, se tratando de fazer a obra de Deus, a grande realidade é que o que nós precisamos é uma consistência espiritual, é uma vontade de querer acertar o alvo, é um desejo de querer entrar no céu. E o interessante é de que as nossas dificuldades não são dificuldades comparadas a muralhas que precisam ser derribadas, a mar que precisam ser aberto. Nós estamos vivendo épocas onde certamente somos enviados ao campo de batalha, no sentido literal, para entrarmos em divergências corporal e física. Hoje a nossa luta é mental e espiritual. E é certo de que o nosso verdadeiro adversário, ele certamente não é a nossa carne nem contra o sangue, mas é principados e potestades que atuam nos ares. Mas o interessante é de que até os dias de hoje, ele procura ocasião e permissão, ele procura parlamentar a pessoas que, por sua vez, além de não ter um objetivo de alcançar o alvo, ainda se coloca no caminho de pessoas que têm objetivo para alcançar, como se não adianta, como se não importasse simplesmente o fato dela não ter um objetivo, ela ainda procura tirar você do seu objetivo, do seu foco. Esses são os momentos. Não pensa você que a nossa luta por ser contra principados e potestades, que Satanás vai se manifestar para você, vai criar um ringue, outra vez um globo, onde todas as portas vão ser fechadas e você vai ter 24 horas de luta com ele ali. Não será assim. Muito pelo contrário. A nossa luta é contra potestades, não é contra a carne nem contra o sangue. Mas o interessante é que nós que somos lutadores, somos guerreiros, estamos para alcançar o nosso lugar com Deus. Nós temos essa consciência de que nós estamos caminhando para Canaã. Nós estamos indo em direção ao céu. E da mesma forma com que nós não possamos ser empecilhos no caminho de quem está com esse objetivo, pessoas também não devem ser empecilhos no nosso caminho. É interessante que eu tenho um objetivo, irmãos, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, eu botei no meu coração que eu vou para o céu. Tenho encontrado algumas dificuldades. Até então, dificuldade essa que infelizmente, confesso aos irmãos, não me aflige. Porque
A partir do momento que você pede a Deus graça, pede a Deus para te mostrar o foco, Ele segura nas suas mãos. E se você passa por alguma dificuldade, Ele caminha com você. Irmão, não importa se você vai chegar no céu mutilado, não importa se você vai chegar no céu retalhado, você só precisa chegar lá. Não importa se as dificuldades estão se levantando na sua vida, não importa se você não está sendo compreendido, não importa se você está sendo retalhado, até porque a grande realidade é que esse é o perfil do Evangelho e isso nunca vai mudar. Não adianta, isso nunca vai mudar. E se a gente for entrar no testemunho dos nossos irmãos, a gente vai observar de que não houve um cristão naquela época que conseguiu viver em paz. Por isso que quando Jesus ele olha para os seus filhos, ele diz assim: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos a dou como o mundo a dá, mas a minha paz, essa eu vos dou. Sabe por quê? Porque a paz de Cristo é você estar bem quando o mundo está em crise, porque você tem um foco maior. É interessante de que não é o mundo se acabando que vai fazer com que eu perca o caminho do céu. Não é o irmão que se levanta contra mim que vai fazer com que eu perca o caminho do céu. Não é o seu ódio voltado na minha direção que vai fazer com que eu perca o caminho do céu. Não é a sua inveja na minha direção, até porque eu não, contra mim você vai perder seu tempo, porque eu não tenho nada. Mas ainda que eu tivesse, não é a sua inveja na minha direção que vai fazer com que eu perca o caminho do céu. Não são as dificuldades da vida que vai fazer com que eu perca o caminho do céu. Não são as pedradas que vêm na minha direção que vai fazer com que eu perca o caminho do céu. Porque isso tudo perto do que eu quero não é nada. Ah, mas o que é essa pedrada perto do lugar para onde eu vou? Mas o que é, irmãos, o mundo desse jeito conturbado perto do lugar para onde eu vou? O mundo pode pegar fogo, pode cair barreiras, pode cair tudo, mas eu vou continuar. E se eu parar no meio do caminho, o objetivo não é salvar a minha carne, é salvar o meu espírito, porque Jesus falou: a carne é fraca, para nada aproveita, mas o espírito é quem vivifica. Então eu luto pela salvação da minha alma, não luto pela salvação da minha carne. Se a minha carne ficar aqui agora, para mim não faz diferença, o meu espírito vai seguir. E às vezes a gente vê tantos cristãos, às vezes chorando, se lamentando: eu não vou mais continuar, dificuldade. Olha aí. Não, o que é um problema perto do seu objetivo? O que é uma dificuldade perto do teu alvo? Então tu não tem alvo. Aleluia. Então você não tem objetivo. Porque quem tem objetivo, irmão, não para no caminho. Há um ditado que diz que quem tem promessa não morre. Na verdade, eu não sou muito fã dessa. Até porque eu já vi gente morrendo até sendo atropelado aqui na Piracora. Com todo respeito, a viúva, não é o que a gente queria, né? Mas foi um tombo tão feio que ele bateu com o peito no poste. E, irmãos, o ônibus pegou de um jeito tão extraordinário que. Mas foi para não sofrer mesmo. Graças a Deus, pelo menos não sofreu. Mas essa questão de crente não morrer, porque crente não morre, porque na realidade a carne, ela não foi programada para ser imortal. Não foi programada para ser imortal. A carne morre, o espírito é que vivifica. E às vezes o crente está passando por dificuldades na vida, irmãos. Olha, eu já perdi coisas dessas na minha vida. Minha esposa, às vezes, até. Eu comprei uma casa há muito tempo em Nova Iguaçu. O rapaz me enganou, também não pedi orientação a Deus, né? Quando eu cheguei lá, a minha casa tinha sido invadida. Eu cheguei lá e falei: cara, o pessoal está na minha casa. Aí eu fui recorrer a. Você não pode fazer nada se você não for da autoridade do local. E, infelizmente, a autoridade do local. Aí eu fui lá e falei assim: ei, rapaz, invadiram a minha casa. Ah, rapaz falou: pode ficar tranquilo, que aqui a gente age com a justiça e com a verdade. Eu falei assim: tá bom, amém, amém. Eu vou para casa, depois eu volto aí. Aí minha esposa: você não vai voltar não? Eu falei: tá maluco. A minha vida vale mais do que uma casa, rapaz. Aí depois fui comprar uma moto do irmão me deu uma volta, falou que a moto não valia muito, ele me pediu 2.400, gastei mais 2.000 na moto, deixei a moto no conserto, nunca mais voltei para pegar. Falei: tomei mais uma volta, né? Ela avisou, mas eu não fui na dela não.
Quem tem tanto diz que não ouve conselho, coitado. Mas eu também não estou nem aí, perdi mais um dinheiro, mas estou aqui. E se tiver que tomar outra volta, se for da vontade de Deus, eu tomo também. Não aceita isso, não volta não, pastor. Olha e pergunta se é de ti, senhor, fazer isso. Eu não sabia, agora que a irmã falou. Foi 3 mortes. Foi 3. Não, eu não queria falar só uma, só porque eu disse um negócio. Então, não, mas para que os irmãos, mas isso é mentira do foco? Podia chegar para Jesus e falar, puxa, eu sou teu servo. Eu disse, pô, meu filho, você me consultou? Você orou? E se você orasse, me consultasse, assim, pô, se eu for me meter em pequenas causas como a tua aí, eu vou deixar de me preocupar com coisas muito mais importantes que estão acontecendo no mundo. Pessoas que estão orando, tem pessoas que estão saindo de casa, não estão mais voltando, tem pessoas que estão sendo assassinadas sem propósito, tem pessoas que estão perdendo a vida, estão sendo vítimas de covardia, e eu vou te orientar para você comprar uma moto para andar na rua. Eu tenho mais o que fazer. E se fosse Deus, eu faria isso. Aliás, se eu fosse Deus, eu botaria uma farmácia lá em cima para tomar remédio o tempo todo, porque o tempo de crente que bota Deus preocupado, pedindo a Deus cada coisa, se fosse comigo, eu estava com a cabeça latejando, com dor de cabeça, de tanto crente que não sabe o que quer, me pede uma coisa, depois me pede outra. Deus ainda está sendo paciente até demais, eu tenho que louvar a Deus e agradecer a Deus, porque ainda eu estou no caminho com todas essas dificuldades, eu estou sabendo conciliar minha vida espiritual com a minha perda, com os meus ganhos, e estou sabendo glorificar ao Senhor, e estou sabendo que ir em direção ao meu foco, e não tem nada que me tira dele. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, meus cristãos, às vezes, nos dias de hoje, aqueles cristãos que vêm capegando, vêm com dificuldade, vêm com problema, e na grande realidade, irmãos, por motivo pouco, às vezes sai da igreja, fala assim, poxa, eu pensei que ia melhorar. Você cristão, vai melhorar para você? Você agora entrou numa lista negra do diabo, irmão. Vai melhorar? Você está ficando doido, perdeu o juízo, não vai melhorar. Você agora comprou uma guerra, tu comprou uma batalha, você agora é o inimigo, o arco-inimigo do inferno. Você agora vai ter que orar, fazer o fogo cair, Satanás vai se levantar contra a tua vida, vai fazer de tudo para você não permanecer, muito pelo contrário, não vai melhorar não, mas você vai descobrir os seus valores, porque até então você estava no mundo, você não se conhecia, você não sabia quem você era, agora você sabe quem você é, você sabe o potencial que você tem, você sabe o foco que você tem, mas agora você comprou uma guerra, comprou uma batalha, e vai parar no meio do caminho, porque mas a guerra, mas irmão, se não fosse para ser assim, não teria necessidade de você estar no meio, sai fora e dá lugar para outro. Deus quer valente, irmãos. E Deus pode transformar pessoas insignificantes em pessoas importantes. Quando Davi fugia, ele foi para a caverna de Adulão. O seu filho tomou todo o seu exército. Ele chegou lá, na caverna de Adulão era um lugar onde as pessoas que ficavam lá eram pessoas que não tinham propósito. Um dia, por exemplo, numa cracolândia dessa da vida aí, você vê as pessoas jogadas, as pessoas pedindo alguma coisa para comer. Era mais ou menos assim. Davi chegou lá e falou assim, olha, é daqui que eu vou fazer o meu exército. Davi formou aqueles homens, deu qualidade de vida para aqueles homens, botou propósito no coração deles, deu uma razão para viver e para lutar. Falou, a partir de agora vocês são homens do rei. Olha só. Vocês vão lutar pela minha vida. Eu sou o rei de Israel. E Deus vai nos dar a vitória. Então Davi formou um exército de pessoas insignificantes, pessoas que não tinham propósito, que estavam ali esperando a qualquer momento acontecer o que tivesse que acontecer, tivesse que morrer, enfim. Davi olhou para a cara deles e falou assim, olha, a partir de agora, vocês são homens de verdade, vão servir o rei e vão lutar por uma causa nobre e vão me ajudar a tomar o meu reinado. Olha só. É claro que depois ele nem tem dificuldade com esses camaradas, que era tudo camarada casca grossa. Mas, na hora certa, no momento certo, eles sabiam o que lhe cabiam como agente e guerreiros do rei. Então, necessário é você saber que não existe ninguém maior e ninguém menor. Você não é menor do que ninguém, você não é inferior a ninguém.
Você pode ser... também não, acho que também não. Eu ia falar mais feio. Não tem nada a ver, porque né, a beleza é por dentro, né? Há quem diz que a beleza está na flor da pele, mas a feiura vai até os ossos. Então deixa isso quieto. Então não tem essa, então não tem. Amém? Então nós temos um foco, nós temos um objetivo. Nós somos chamados, somos nação santa. Somos sacerdotes de Deus. Somos pessoas de boas obras. Somos predestinados. Somos convocados. Não pode ser qualquer coisa que venha tirar você do foco. Quando eu olho a biografia de Paulo lá em 2 de Timóteo, quando ele escreve assim, olha, Deus por sua vez é uma arma revelativa na vida, sempre foi na vida de Paulo. Então, Paulo, pela revelação de Deus, pressente os seus estágios finais. Então ele escreve a Timóteo dizendo assim, olha, Timóteo, eu estou sendo oferecido por expiação de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Mas quer saber? Eu combati um bom combate. Acabei a minha carreira, mas guardei. Desde agora aguardo a coroa, o qual o Senhor, justo juiz, tem prometido a mim. E não somente a mim, mas tantos quanto o amarem a sua vinda. Só que nessa frase existe um perigo que é uma constante, porque quando ele termina a sua frase de heroísmo, ele pede a Timóteo para trazer os seus pergaminhos, que são as escrituras, e também um jovem por nome de João Marcos, porque ele estava tendo uma revelação que aqueles momentos seriam os seus momentos finais. Mas lá atrás ficou uma indiferença com João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé, pelo qual havia se desentendido com ele. E é claro, um homem com a biografia como a de Paulo não poderia, na realidade, não somente esse, mas qualquer um de nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E isso aí é a credencial do crente, é um fator primordial, é o pontapé inicial para qualquer êxito na nossa vida espiritual: a paz e a santificação. Paulo não estava em paz com Marcos, com João Marcos. Havia tido uma discórdia, e essa discórdia fez com que Barnabé e João fossem para um caminho e ele fosse para outro. Foi uma discórdia onde aqueles que eram amigos separados já não se viam mais. A partir de agora, o companheiro de Paulo deixou de ser Barnabé e passou a ser Silas. E Barnabé passou a viajar com João Marcos, pois Paulo estava bem sentido com João Marcos, mas ele sente de que eu não posso levar esse sentimento para o lugar onde eu vou. É o medo, né, irmão? De você achar que está indo para um lugar e acabar indo para o outro, pelo sentimento que não é bom. Então ele pede Timóteo, traga-me João Marcos, porque ele me é útil no meu ministério. Ou seja, desfazer todo aquele sentimento. Imagine vocês, João Marcos ainda novo, jovem, certamente deixou florar o medo de continuar seguindo as viagens de Paulo, tendo visto de que eram lugares enfercheados de bárbaros, e eram bárbaros que não perdoavam, pegavam, matavam mesmo, arrancavam a pele. E João Marcos temeu e voltou no caminho. E Paulo e Barnabé continuaram seguindo. Mais tarde, quando Paulo sente um desejo de fazer uma visita
a essas igrejas, pelo qual eles haviam edificado. Barnabé se pronuncia aí, e João Marcos também. Então Paulo, rancoroso, ele diz assim: não, você não vai, porque quando nós estávamos precisando de você, você não quis ir. E isso fez com que Barnabé se posicionasse a favor de João Marcos, que era o teu sobrinho. E a gente, nós somos cercados desse tipo de sentimento que nós não damos valor. A gente fere com uma facilidade muito grande, a gente ofende. Nós temos a facilidade muito grande. O escritor, o poeta, ele diz que é mais fácil você conquistar uma cidade murada do que um irmão ofendido. E Paulo era ciente disso. Então Paulo pede para que João Marcos fosse até a sua presença. Nós temos um alvo, irmãos, nós temos um objetivo. Todos nós que estamos aqui somos chamados por Deus. Não deixa nada tirar o seu foco. Não deixa nada tirar o seu objetivo. É para o céu que você vai. É para o céu que você está designado aí. Agora, a dificuldade tem que aparecer. É normal. Até porque você está repudiando o reino das trevas. Você está se levantando contra potestades e principados. Você nunca foi tão importante na sua vida quanto você é agora. Ah, mas eu sou formado em faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Irmãos, te digo uma coisa: nada disso tem a importância que você tem pelo fato de você agora ser um cristão, mas um cristão de verdade. Mas um cristão de verdade mesmo. Pra você ter ideia, isso aí é um fato real, as pessoas brincam com isso até hoje. Mas quando uma pessoa foi até o Pai de Santo para fazer um trabalho, e aquele Pai de Santo falou: olha, você tem que ir até o cemitério pegar uma cadela, um pé, né? Amém. Aí ele chegou lá, tirou o pé de um cristão. Aí Deus, quando o Pai de Santo pegou, ele estava pegando fogo. Falou: pô, se tanto pé para você pegar no cemitério, você vai pegar lá o pé de um cristão. Você vê como é que o cristão tem fogo, né? O cristão tem autoridade. Então, até você morto, entendeu? As trevas se respeitam. Entendeu? Só para tu ter ideia do valor que você tem. E você, às vezes, troca o seu valor, às vezes você desmerece você mesmo. Quando você acha que você é impotente, quando você acha que você não tem capacidade, quando você acha que você não é nada, quando você acha que você não é ninguém. Mas se você soubesse o potencial que você tem nas mãos do Senhor, você não precisa fazer muita coisa não. As palavras que saem da sua boca, a partir do momento que ela vem para retalhar, para contender com as trevas, a partir do momento que você ganha uma alma para Jesus, você já incomodou o inferno, você já declarou inimigo número 1 no reino das trevas. Glória a Deus. O problema é que você não sabe, você mesmo não sabe o potencial que você tem. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Eu também sou a favor desse negócio de promessa. O cristão morre assim, não é essa não.